Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite para você também que está aí visualizando esse vídeo na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Meu querido, esse vídeo ele não tem objetivo de colocar na sua mente aquilo que você não quer entender. Veja bem, a gente vai garimpando a Bíblia, nós que trabalhamos, não é? Estudando a Bíblia na visão do Evangelho Eterno, nós vamos garimpando a Bíblia, nós vamos tentando buscar entendimento para que a gente chegue a uma conclusão, a umas verdades que muitos não querem nos ensinar. Nós vamos tentar aqui, querido, resolver o problema da salvação. Sabe, aquela salvação que muito é discutida em nossos dias de hoje. Muito se fala sobre salvação, mas poucos falam sobre que salvação que nós queremos aprender, queremos entender e queremos também tirar uma conclusão. Nós vamos estudar primeiro Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Para muita gente, irmãos, que não entende, você sabia que na cruz Jesus resolveu dois problemas de uma só vez? Dois problemas. Na cruz, Jesus resolveu o problema que foi causado no Éden, e também na cruz ele resolveu o problema da lei. Uma era a morte espiritual, a outra era a morte física. Jesus resolveu dois problemas de uma vez só, com um só sacrifício. Ele aniquilou todos os dois problemas. Aquele causado no Éden e aquele problema que a lei estava trazendo. Vamos entender isso aqui. Mas primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 25. O primeiro versículo é o 27. Vamos ler a partir do versículo 25, fica para um melhor entendimento. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. Preste bem atenção nessa palavra, não esqueça essa palavra. Esperava a consolação de Israel. Aqui, ele não está dizendo a salvação, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Onde que eu estou lendo essa passagem? Em Lucas. Aonde foi a descida do Espírito Santo? Lá em Atos dos Apóstolos. Ah, sim. É por isso que eu gosto de Isaías capítulo 11. O Espírito Santo que estava sobre Simeão era para quê? Era para falar em línguas estranhas? Não. Era para capacitar Simeão. Sabe o que Simeão era? Ele era sacerdote do templo em Israel. Só que esse sacerdote chamado Simeão, ele não era um homem corrupto. Como acontece na política do mundo inteiro. Assim como existem líderes religiosos, e eu só sou contra o título de pastor.
Mas eu não sou contra eles ensinar ninguém. Eu sou contra o título de pastor e eu sou contra as pessoas frequentar um templo com uma placa denominacional. E os pastores que têm boa índole não avisar as pessoas. Isso que eu sou contra. Então o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado. Aqui está, ó, o objetivo do Espírito Santo sobre ele. Era para capacitar ele, para ter uma visão diferente dos outros sacerdotes. Você está vendo que a função do Espírito Santo é totalmente contrário àquilo que a igreja evangélica ensina? Olha só, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Para quê? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o que estava ordenado na lei. Meu amigo, você precisa entender melhor a questão da salvação. A salvação que se prega hoje, meu amigo, ela nunca teve na balança para eu e você. Israel esperava a consolação. Mas a consolação de quê? De quê? Vamos em Romanos, capítulo 5, versículo 10 ao 14. Você viu que Simeão falou que Israel esperava a consolação. E Cristo trouxe essa consolação. Romanos capítulo 5, o versículo 10. Romanos 5, 10 ao 14. Vamos aqui entender. Preste atenção. Que consolação. Ah, Alberto, da onde que vem esse conhecimento, essa sabedoria? É do Espírito Santo de Deus. Esse espírito de fortaleza, de inteligência, de capacidade de Isaías 11. Você está sendo enganado. O Espírito Santo que os pastores pregam para você, ele só te ensina a pular e gritar. O Espírito Santo que eu aprendo na Bíblia, ele me capacita para enxergar a palavra de Deus e entender. Essa é a diferença do Espírito Santo que está em mim e esse que você acha que está sobre você. Você está vendo a grande diferença? Romanos capítulo 5, versículo 10 até o 14. Preste atenção. Qual é a consolação que Israel estava esperando? Isso profetizado não, falado pelo eterno Criador desde Gênesis 3 e 15. Que da semente da mulher iria nascer um que traria a restauração, a redenção, a consolação para o povo. Mas que povo era esse? O povo que vinha lá da linhagem de Adão. Você pensa que eu e você viemos da linhagem de Adão, espiritualmente falando? Não. Espiritualmente falando, nós viemos, nascemos, nós fomos gerados pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos uma nova geração em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo de Deus está sobre mim e sobre você. Aprenda isso. Aquela geração de Adão
Já era, espiritualmente falando. Romanos 5, a partir do versículo 10. Preste atenção nisso aqui. O problema do pecado de Adão, Jesus, ele resolveu na cruz. 10. Pois se nós, esse nós, Paulo está falando dele e dos ouvintes dele, não eu e você. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados. Lembra da palavra de Simeão? O que é reconciliar? É voltar às suas origens. O que é reconciliar? É voltar ao estado de antes. Qual era o estado de Adão antes do pecado? É total comunhão com o nosso Criador, sem ter noção daquilo que era errado. Paulo vai explicar isso. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, preste atenção, pela morte do seu filho. Antes de Jesus morrer, como que estava o homem com Deus? Morto, sem comunhão, sem comunicação, separados. E quando Cristo morreu, quando Jesus morreu, foram reconciliados. Quando você diz, eu vou conciliar uma coisa, reconciliar é conciliar duas vezes. Fomos reconciliados com Deus pela ou através da sua morte. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvo do quê, meu querido? Salvo daquela distância. Salvo daquela não intimidade. Salvos daquele distanciamento. Salvo daquele silêncio. Fomos salvos pela sua vida. Mas o Paulo nos disse que foram reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Então foram salvos do quê? Salvos do silêncio de Deus com o ser humano. Não foi, meu querido, através da morte de Jesus que o Espírito Santo veio e habitou de novo no homem, dando capacidade para ele. Você está entendendo, meu amigo? Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Deus se reconciliou com o homem por causa da morte de Jesus. O homem conseguiu se reconciliar com Deus através de ou pela morte de Jesus. Preste atenção. Pelo que? Versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dá para você entender que Paulo, ele está explicando
que a morte passou a todos os homens por causa da desobediência de Adão? Qual foi o pecado de Adão? Qual foi a transgressão de Adão? Adão, ele transgrediu a lei de Moisés? Não! A lei de Moisés não existia. Adão transgrediu a lei de Deus. Quando ele transgrediu a lei de Deus, então aquela desobediência passou a todos os homens. Aquela desobediência, ela recebeu o nome de morte. Assim como a transgressão da lei de Moisés recebeu o nome de pecado. Aquela transgressão de Adão, porque não tinha a lei de Moisés, ela recebeu o nome de morte. Por que que a morte passou a todos os homens? Por causa da transgressão de Adão. Então vamos ver esse problema resolvido na cruz? Vamos! Versículo 13 do capítulo 5 de Romanos. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, por causa de Adão. Ou seja, antes das 613 ordenanças, a transgressão de Adão já estava no mundo. O pecado, a transgressão. Porque pecado é transgressão. Mas, não havendo lei, o pecado não era imputado. Se não houvesse a lei de Moisés, todos os que nasceram antes, depois de Adão, não eram culpados de transgredir. Em semelhança do pecado de Adão, porque não existia lei. Agora, no entanto, não havendo lei, o pecado não era imputado. Então por que foi imputado sobre Adão? Se Paulo está dizendo que não havendo lei, o pecado não era imputado. Não era imputado da forma que a lei de Moisés imputou. Adão transgrediu a lei moral de Deus, não foi a lei das ordenanças. Paulo explica: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram do mesmo jeito da transgressão de Adão. Está vendo aí, meu querido? À luz da palavra, à luz do Evangelho eterno, o qual é a figura daquele que havia de vir. Se o primeiro Adão transgrediu a lei de Deus, então teria que vir o segundo Adão, que era a figura de Cristo. Agora, o problema do pecado de Adão, Jesus vai resolver na cruz, porque ele é o segundo Adão. Foi colocado sobre ele a transgressão dos homens. Preste bem atenção. A morte reinou desde Adão até Moisés. Por que que a morte tinha reinado? Onde existe um rei, existe um reinado. Onde existe um reinado, existe um rei. A morte, por que que ela reinava? Por quê? Porque não tinha ninguém para tirar esse título dela. Então ela reinou desde Adão até Moisés. Mas nós precisamos entender uma coisa. E por que então que a lei foi dada? O versículo, capítulo 20 e o verso 21. Preste atenção. 20 e 21. De Romanos capítulo 5. Quando vocês eram servos do pecado,
Vocês estavam livres da justiça. E que fruto que vocês tinham, então, das coisas de que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Agora você preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 22. Queridos, ali na cruz, Deus, através do seu Filho, que era o próprio Deus, ele resolveu o problema do pecado de Adão. Ele resolveu o problema da lei de uma vez só. Você pensa que você é filho de Adão? Não é. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, o primeiro homem, morriam em Adão, porque todos morriam em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, o segundo Adão. Você pensa que a morte, ela ainda existe? Mesmo você acreditando no eterno Criador? Sabe o que é a sepultura para você? Você sabe o que é o buraco? A cova? É um closet onde você vai trocar de roupa. É o closet onde você deixa o corpo, matéria, e sujo com o corpo espiritual para a eternidade. Capítulo 15. Agora vamos ao verso 28. Vamos ao verso 28. E quando todas as coisas lhe estivessem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitaria àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus fosse tudo em todos. 55, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte era. Você tem que ler era, porque tem quase 2000 anos isso aqui. Era o pecado. E a força do pecado era a lei. Na cruz, Jesus tirou a força do pecado e ainda aniquilou a morte. Na cruz, ele aniquilou a morte e quem tinha o poder da morte, que era a lei. A lei era a força do pecado. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo dentro de um lugar onde eles não te ensinam isso? É por isso que você se torna maldito quando você desfaz aquilo que Deus fez ali na cruz. Substituiu os adões, você não acredita. É por isso que você se acha pecador, você se acha impossível de entender a palavra, porque você depende do homem. Cadê o Espírito Santo na sua vida, que veio para capacitar a vida dos discípulos, dos apóstolos, e também atua no nosso entendimento para nos trazer à luz da palavra? Onde que está ele? O problema do pecado de Adão, ele resolveu na cruz. Tchau, fique em paz. Amém.